O Lula não foi à posse do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner na Argentina, apesar de ter sido convidado por ambos. Talvez não quisesse expor ainda mais o novo governo, diante das pressões internacionais, sobretudo do FMI e dos Estados Unidos. E também para não atiçar ainda mais as matilhas brasileiras contra o próprio ex-presidente. Mas isto não contentou o representante do presidente Trump na posse, o Maurício Claver Carone, que pegou o avião e foi embora depois que soube que estava na posse o Jorge Rodrigues, o ministro da Comunicação, Cultura e Turismo do Maduro. E também lá estava presente o ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Por causa disso, o Claver Carone pegou o avião e foi embora, não sem antes de dar uma entrevista explosiva ao jornal Clarim, em que dizia claramente porque tinha ido embora em protesto contra a presença daqueles representantes latino-americanos. Nesta entrevista ao jornal Clarim, o principal porta-voz do establishment e dos Estados Unidos na Argentina, disse que o funcionário, uma voz-chave de Trump na viagem da transferência de mando lá na Argentina, mais ainda do que a do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alexis Azar, que sim, este foi ao juramento, à posse, aquela solenidade no Congresso, revelou ao jornal Clarim o motivo de sua partida abrupta e também de seu incômodo. Diz ele: infelizmente, devido a uns convites e algumas surpresas que recebemos ao chegar, decidi não ir à posse, e já vou embora cedo. Não vou manter as reuniões de trabalho que tinha programadas para amanhã. Claro que entre essas reuniões estava o presidente que acabava de assumir, Alberto Fernandes. E aí abre aspas. Jorge Rodrigues e Maduro não trazem nenhum benefício para a Argentina. Evo Morales não traz nenhum benefício para a Argentina. Rafael Correa não traz nenhum benefício para a Argentina. São questões muito pelo contrário. Tiram os benefícios à Argentina e desenfocam o que deve ser a prioridade da Argentina, que é o bem-estar do país, e como podem trabalhar bilateralmente com a gente, quer dizer, com os Estados Unidos e com outros aliados. O Maurício Claver Carone, é um daqueles descendentes de Cuba, nascido na Flórida, e é um dos maiores advogados pela manutenção do embargo contra Cuba, a ponto dele ter o maior comitê da história americana já montado naquele país. Um homem poderoso, foi o representante dos Estados Unidos no FMI e o representante dos Estados Unidos que deu aquele empréstimo especial para o governo Macri de 57 bilhões de dólares. Que o governo Macri torrou quase todo. Acontece que o ministro de Maduro, Jorge Rodrigues, tinha sido convidado pessoalmente pelo Alberto Fernandes. Numa conversação telefônica na véspera do Fernandes com o Maduro, ficou acertado que o ministro iria à posse tanto de Cristina quanto de Alberto Fernandes. E lá foi recebido a ponto de até
merecer uma foto oficial com o presidente. Havia uma proibição de entrada no país do Jorge Rodrigues. Porque o Jorge Rodrigues, como se sabe, está naquela lista dos Estados Unidos sancionados, né, que os Estados Unidos fizeram sanções pessoais contra, parece que, 29 ministros do governo Maduro. Uma decisão que foi depois respaldada por 14 países do grupo TIAR, né, reunido recentemente, para justamente aplicar aquelas sanções. Só que o governo é outro. E o governo tem como política reconhecer o Maduro como o presidente legítimo da Venezuela e não o Juan Guaidó, que não é presidente de nada, a não ser da Assembleia Legislativa, mas que é reconhecido pelos Estados Unidos e por 50 outros países do mundo, inclusive muitos deles da Europa, Japão, etc., por ser um presidente legítimo. Não foi eleito, não teve nenhum voto para o cargo. Por seu turno, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, não se sabe por quê, é considerado outro inimigo dos Estados Unidos, segundo esta versão do Maurício Caroni. Só que o Rafael Correa é amigo pessoal da presidenta Cristina Kirchner e também do próprio Alberto Fernandes, a quem ele recentemente entrevistou para um programa na RT, a televisão russa, quando este esteve com o Alberto Fernandes, na visita que o Alberto Fernandes fez ao México e ao presidente López Obrador. Mas tanto o Alberto Fernandes quanto a Cristina Kirchner não comentaram absolutamente nada sobre o assunto. O Alberto Fernandes ainda convidou o embaixador dos Estados Unidos e alguns outros representantes que ainda se encontravam para a posse, prometendo a eles fazer uma espécie de mecanismos de consultas sobre a conduta de ambos os governos, tanto de um lado, da Argentina, quanto dos Estados Unidos. E ficou por isso mesmo. Inclusive a chegada do ministro de Maduro a Buenos Aires, que chegou a ter seu desembarque questionado pelos antigos funcionários da alfândega, que tiveram de consultar a equipe do presidente que entrava, que era o Alberto Fernandes. E aí foi solucionado. Foi solucionado, aparentemente, uma ordem do próprio Fernandes. O mesmo aconteceu com Rafael Correa, que não é sancionado pelos Estados Unidos, mas que atrai contra ele a ira por ser um inimigo do atual presidente da República do Equador, sua terra, né, do qual ele foi presidente, o Lenín Moreno. E Rafael também é perseguido político pelo próprio Lenín Moreno, a quem o próprio Rafael apoiou para o governo durante seu mandato presidencial, de quem ele era vice-presidente. Persegue Rafael Correa com uma série de processos na justiça, inclusive proibindo a sua entrada, o seu ingresso no Equador. Mas Rafael Correa está na mesma situação que a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente eleita. Contra a Cristina Kirchner existem nada menos que 9 processos, mais ou menos como ocorre com Lula aqui no Brasil. Só que a Cristina foi dada a ela a tarefa de coordenar a reforma da justiça na Argentina, porque ela foi processada justamente por juízes corruptos a mando do governo Macri e também dessas pressões internacionais.